Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, sempre uma alegria ter vocês aqui, onde nós tratamos de assuntos teológicos, falamos sobre Bíblia, sobre religião, respondemos perguntas que vocês encaminham para mim aí no Instagram, você inclusive pode participar aqui mandando a sua pergunta, mas eu estou numa série muito interessante, eu tive o privilégio de escrever os comentários da lição da Escola Sabatina deste trimestre para o site da Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar o link do site aí embaixo para que você possa acessar e possa eventualmente ler o comentário, mas resolvi transformar os meus comentários em vídeos, então a cada semana estou gravando um vídeo sobre os comentários da lição da Escola Sabatina. E o comentário da lição desta semana está muito especial, o tema é As Duas Testemunhas. Então fica com a gente até o final porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Bom, ao longo dos séculos, o inimigo de Deus sempre tentou ofuscar ou destruir completamente a palavra do Senhor. A razão para o ódio contra as Escrituras é que ele sabe que a Bíblia não é um livro qualquer, pois nela o leitor encontrará as palavras da vida eterna. Durante a Idade Média, Satanás usou a liderança religiosa para acrescentar livros à Bíblia, que são os chamados livros apócrifos, e para proibir a leitura da Bíblia por parte do povo. Assim, as pessoas teriam que obedecer cegamente a tudo quanto a igreja dissesse. Usando a analogia do cabo de guerra, podemos dizer que a igreja puxou tanto a corda para um lado que ela arrebentou no que ficou conhecida como a Revolução Francesa. Entretanto, como um movimento pendular, quando a corda arrebentou, a Revolução Francesa foi para o completo oposto da religião e da fé. As perseguições infligidas, não é, pela igreja durante a Santa Inquisição fez com que as pessoas clamassem por liberdade. O grito de liberdade se consolidou na Revolução Francesa, mas infelizmente esse movimento veio acompanhado de libertinagem, ateísmo, não é? E todas as ideologias humanistas que a gente vê hoje em dia. E quem sofreu mais em ambos os períodos, tanto antes quanto depois? A Bíblia. Ela havia sido escondida e usada como instrumento para causar terror e pânico na população durante a Idade Média. E agora, durante a Revolução, ela foi rejeitada e odiada pelo ateísmo revolucionário francês. A Bíblia foi quem mais sofreu. Felizmente, a palavra do Senhor não ficaria prostrada. Ela despontaria para cumprir seu papel. E no final da história terrestre, ela desempenharia este papel proeminente nas profecias. Bom, eu quero falar um pouco sobre as profecias de Zacarias e Apocalipse. Leiamos o que diz o livro de Zacarias. O que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas, que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, não é? E outra à sua esquerda. Respondi mais, dizendo-lhe, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Isso está em Zacarias, capítulo 4, versos 2, 3, 11 e 14. A identificação das 2 oliveiras, os 2 ungidos descritos por Zacarias, tem sido tema discutido aí ao longo dos séculos por teólogos, não é? Os adventistas do 7º dia, eles têm uma interpretação bastante coerente conforme se apresenta no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, na página 1024, 1204, que diz o seguinte, estes 2 castiçais, né, eles são descritos como estando junto ao Senhor. No simbolismo, as oliveiras forneciam óleo para as lâmpadas. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Os ungidos, portanto, representam os instrumentos celestiais por meio dos quais o Espírito Santo é concedido aos seres humanos que são completamente consagrados ao seu serviço. A missão dos 2 ungidos é comunicar luz e poder ao povo de Deus, conforme está no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 510. Espera-se que aqueles que recebam o dom celestial comuniquem essas bênçãos, esses dons a outros,
Bom, João Revelador também menciona essas duas oliveiras e estabelece um paralelo entre as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Por meio desses símbolos, ele identificou que as duas testemunhas representam as escrituras sagradas, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Isso está no livro O Grande Conflito, página 227. Conquanto numa aplicação imediata de Zacarias, o significado dos símbolos aplicava-se possivelmente a Zorobabel e a Josué. É notório que em Apocalipse, utilizando-se dos mesmos símbolos, João os identifica precisamente com a palavra de Deus, que deveria estar vestida de panos de saco por 1260 anos, e no fim desse período deveriam ser mortas. E aí nós vamos falar sobre esta dupla perseguição. Vamos lá. Como bem observado nas lições anteriores, a Bíblia permaneceu quase inteiramente fora do alcance da população durante toda a Idade Média, a idade conhecida como Idade das Trevas. Trevas espirituais pairavam sobre a Europa, uma vez que o clero não permitia que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. O mau uso da Bíblia por parte do clero aprisionou milhares de pessoas por séculos. Mesmo em meio a tantas trevas espirituais, Deus sempre teve seus filhos que, a custo da própria vida, tinham acesso às escrituras sagradas e a copiavam à mão para distribuir entre as pessoas. Os valdenses, os albingenses, os huguenotes e outros se destacaram nessa obra. Assim, as duas testemunhas profetizaram por 1260 anos, mas vestidas de pano de saco. Os 1260 anos profeticamente indicam um período de supremacia papal e perseguição promovida por parte da igreja. Esse período se iniciou ali em 538 d.C. e se estendeu até o ano de 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, aprisionou o Papa Pio VI, no dia 10 de fevereiro daquele ano. É nesse contexto que a França revolucionária, simbolizada por uma besta que sobe do abismo, ali descrito no livro de Apocalipse, essa besta então declara guerra contra a religião e a Bíblia. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Apocalipse 11, verso 7. O poder ateísta que governou a França durante a Revolução Francesa e o reinado de terror, desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o mundo havia testemunhado. O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era pisoteada e as instituições das Sagradas Escrituras abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado e em seu lugar, cada décimo dia, era dedicado à orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos, e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam que a morte era um sono eterno. A França incrédula fizera silenciar a voz reprovadora das duas testemunhas de Deus. A palavra da verdade permaneceu morta em suas ruas, e os que odiavam as restrições e exigências da palavra de Deus ou da lei de Deus estavam contentes. As pessoas publicamente desafiavam o Rei dos Céus. Grande Conflito, página 232 e 233. A França se tornou o primeiro e único país do mundo a declarar em Constituição que Deus não existe. Em toda a devassidão que aquele período trouxe, eles elegeram uma mulher como deusa da razão e a apresentaram desnuda na Catedral de Notre-Dame, onde houve as mais baixas licenciosidades entre o povo. O período crítico da Revolução Francesa, que durou 3 anos e meio, passou. Entretanto, as ideias iluministas, ateístas e humanistas que surgiram naquele período vigoraram até os dias de hoje na sociedade ocidental. O ateísmo continua sendo um dos grandes desafios para a pregação do evangelho, sobretudo nos países mais ricos da Europa. Bom, mas a Bíblia fala no livro de Apocalipse que aquelas duas testemunhas ressuscitariam. Vamos falar sobre essa ressurreição. A profecia apocalíptica apontava para o período de 3 anos e meio em que as duas testemunhas seriam mortas e expostas em praça pública.
Conforme abordamos anteriormente, essa profecia cumpriu-se exatamente no período da Revolução Francesa. Passados os 3 anos e meio, a profecia indicava que seriam ressuscitadas para espanto de todos os seus algozes. Após o período tenebroso da Revolução Francesa, houve uma explosão na obra missionária e, como nunca, a Bíblia foi impressa em larga escala por todo o mundo. Após esse período surgiram as sociedades bíblicas internacionais e os grandes avivamentos tiveram seu lugar na Europa e também nos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, a Bíblia é o livro mais traduzido e vendido no mundo. Isso mostra o cuidado de Deus e a certeza de que as profecias sempre serão cumpridas, pois aquele que falou jamais falhará. Eu fico feliz por isso, saber que mesmo quando Satanás tenta destruir a palavra de Deus, ela se ergue. A profecia jamais vai falhar. Concluindo, amigos, mesmo diante das muitas perseguições contra a palavra de Deus, promovidas pelo inimigo da verdade, ela sempre triunfou. Os esforços de Satanás para subverter e destruir a Bíblia sempre foram fracassados. Deus nunca permitiu que o livro que contém as verdades da salvação ficassem completamente escondido da humanidade. Como vimos, a Bíblia sofreu perseguição quando a besta que subiu do mar, representação ali do papado, estava no controle e continuou sofrendo quando a besta que subiu do abismo, representação do ateísmo, subiu ao poder. Fosse pela religião ou pela falta dela, a palavra de Deus sempre foi alvo de perseguição do diabo. Conquanto os homens usados pelo inimigo tenham tentado fazer com que a Bíblia desaparecesse, ela permanece até hoje e continua mais atual do que nunca. Deus cumpriu suas promessas. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Que Deus te abençoe.